Estamos de volta com o Tadoni, Daniel Tadoni. Hoje para falar sobre cidadãos de nível A, B, C, D e outros níveis que intermediam esse espectro. Um deles se relaciona aos inscritos no AIRE, que, conforme a Constituição italiana, lhes garante direitos, deveres iguais a qualquer cidadão italiano, porque todo mundo é igual perante a lei, mas que na prática parece que não é assim que está acontecendo. E essa pandemia acabou revelando isso com toda a sua clareza. Como é que você vê isso, Tadoni, esse episódio aí de que nós não podemos, se quisermos ir à Itália, nem para votar, inclusive? É uma situação bastante reveladora, eu diria, né? Eu realmente não imaginava que no meu período de vida eu verificaria uma situação como essa. Eu acho um episódio muito triste, na minha opinião, inconstitucional, né? Obviamente, algumas pessoas disseram que isso não seria inconstitucional porque na própria Itália as pessoas tiveram sua liberdade de movimento por questões sanitárias limitada. Eu não tenho nenhum problema, né? Ou seja, eu entendo perfeitamente a questão da liberdade de movimento, né? Isso eu não questiono. O fato é que a ordinança do Ministério da Saúde italiano, que de alguma forma foi corroborada e aplicada pelo Estado de maneira geral, simplesmente proíbe a entrada na Itália de cidadãos italianos residentes em determinados países que não tenham feito uma quarentena em algum outro país, no sentido de te vira, ache um país aí onde você possa entrar, passe lá 14, 15 dias e aí depois você pode entrar aqui. Eu acho essa situação absolutamente lamentável, não pela ordinança geral, né? Ou seja, a parte que vale para todos. Ninguém imagina que nós vamos ter um retorno nem de centenas, muito menos milhares ou milhões de cidadãos italianos residentes no exterior na Itália, que poderia ser, de alguma forma, um temor, né? Mas o que eu fico muito triste e de certa forma atônito é o fato de que essa ordinança e nenhum outro ato normativo do governo tenha previsto as exceções, ou seja, casos excepcionais de pessoas que residem em países como Brasil, Equador, a República Dominicana, e que por algum motivo tenham que ir à Itália, né? Então eu acho que o fato de fazer uma ordinança geral que queira ter a cautela de que não existam mais ondas de infecção na Itália, eu acho que é normal, mas eu acho absurdo que a Itália não preveja medidas para casos excepcionais de cidadãos residentes no exterior italianos que precisem voltar. Óbvio, ninguém vai fazer turismo, ninguém vai fazer algo que seja banal, mas existem casos, e esses casos, se contarmos todos, eles vão ser 10, 15, 20. Se formos assim, muito exagerados, 50 casos. A Itália, um país como a Itália, não pode lidar com 50 casos. Ou seja, de pessoas que testem antes de embarcar e que chegando na Itália, o próprio Estado ofereça um local para essa pessoa fazer quarentena. Ou seja, a Itália não consegue dar cabo de 50 italianos residentes no exterior. Nós não estamos falando de 500 nem de 5 mil, estamos falando de 50 e sendo exagerado. Ou seja, nenhum desses casos foi previsto. Tudo isso, infelizmente, vai sempre na base de conhecimentos, o que eu acho que é uma péssima situação para o Estado, essa questão de você saber com quem falar.
Algumas pessoas têm relatado que sim, têm conseguido ir, só que é uma coisa absolutamente incerta, então outras dizem que não puderam, outras dizem que puderam, e vige essa bagunça generalizada. E eu acho, de qualquer maneira, que o fato de não ter havido nenhum tipo de tratamento especial ao italiano no exterior, no sentido de analisar caso a caso, eu vejo de uma forma muito negativa, porque isso, de alguma forma, pré-anuncia, né, que numa situação real de emergência futura, a Itália vai simplesmente nos largar aqui a nossa própria sorte, né? Já ficou bastante claro, porque ninguém comenta, a opinião pública não está nem aí, mesmo dentro dos círculos de comunidade as pessoas parecem que estão absolutamente anestesiadas. Isso indica que um dia no futuro, numa coisa meio distópica, cidadãos italianos residentes no exterior, a Itália simplesmente vai largá-los à própria sorte. É uma coisa completamente diferente, por exemplo, do que Israel fez, né? Se formos pensar com as operações do tapete voador, operações em Tebe, né? A Itália simplesmente virem-se aí, nós estamos aqui e não queremos nem saber, nem vamos fazer absolutamente nem menção a vocês especificamente numa situação de emergência. Então é um stato de emergência que simplesmente ignora os italianos no exterior, sobretudo os italianos em áreas menos privilegiadas, né? E eu acho assim, é algo que eu nunca imaginei viver dessa forma, né? Isso não tem nem... são todos culpados. Eu não vi nenhuma formação política falar sobre isso, da extrema esquerda, da extrema direita. Ninguém está muito aí. Mesmo, como eu disse, a própria comunidade, em alguns grupos de comentários, algumas pessoas acham que está certo. Então, a Itália tem que se proteger. E ninguém está dizendo o contrário. Ninguém está dizendo que tem que chegar um avião com 300 pessoas e deixar todo mundo entrar. Tadoni, para você, então, essa questão é o precedente, né? É a evidência de que há uma forma de tratamento diferenciada. Essa que é a grande preocupação, não? Bom, ela traz primeiro essa diferenciação entre os italianos que residiam oficialmente na Itália, né? Estavam inscritos num comune italiano antes do dia 9 de julho, e aqueles que não estavam inscritos. Então, o problema em si não é a contaminação, né? Porque qual é a diferença entre quem estava inscrito e quem não estava inscrito do ponto de vista sanitário? A diferença é zero, então, primeiro de tudo. Então, é dar prioridade a quem era residente em detrimento de quem não era residente. Porque um tem que voltar para casa. Nós entendemos. Eu não tenho problema de entender. O que eu me questiono é como não existe absolutamente nenhuma previsão legal para casos especiais, né? Então, isso que me deixa assim, esbalordido, né? Eu acho que é uma coisa inacreditável que simplesmente se faça uma ordenança, se determine determinadas certas situações e não se preveja os casos excepcionais. Como alguns surgiram, e eu tive contato com alguns, de pessoas que por diversos motivos não estavam inscritas como residentes da Itália e, portanto, não puderam partir. Além de tudo, existe um reflexo natural nas inscrições aéreas para o futuro, né? Numa circunscrição como essa aqui do Nordeste, em que existe uma população flutuante, digamos assim, de italianos grande, e muito dessa imigração recente que ainda mantém laços de domésticos muito próximos com a Itália, né, com os locais de origem, já era um sacrifício convencer esses italianos a se inscreverem no AIRE. A partir dessa situação, essa inscrição, que já era problemática em muitos casos, vai ficar mais problemática ainda, porque agora haverá uma prova contundente
de que o italiano residente no exterior ele é secundário nas políticas do Estado, né? Então, a pessoa vai dizer, eu vou me inscrever no AIRE para num momento de emergência mundial, a Itália me vira as costas. E foi exatamente o que a Itália fez. E numa situação como essa, eu até extrapolo para outras, né? Como a questão de cumprir preceitos constitucionais, legais, do arcabouço jurídico do país, que ficam em segundo plano no momento em que é necessário. Isso pode se respingar até na própria questão da cidadania. Algo que eu vislumbrava como absolutamente impossível, agora eu já fico meio pensativo, né? Se de repente, num determinado momento, o Estado italiano resolva passar por cima do que tiver que passar. Certo. E, por exemplo, fazer algum tipo de limitação de direitos daqueles que já têm, né? Daqueles que já nasceram italianos. E então já passo a duvidar menos do que algumas pessoas diziam que era possível, né? Então, eu acho que desse episódio é esse que nós aprendemos, mas eu estou absolutamente desmotivado e completamente também acabei me anestesiando também. Eu tentei fazer alguma coisa, falei em alguns meios, mas cheguei à conclusão que os próprios afetados não se interessam, então o que eu vou fazer? Deixa pra lá. Como diria o nosso amigo comum Scalia, lasciate ogni speranza voi che entrate. Mas aí tem um outro ingrediente. Esse silêncio é preocupante porque também a nossa representação parlamentar parece que não percebeu isso ou não quis perceber. Como é que você vê isso? Bom, nossa representação parlamentar na América do Sul como um todo, se formos também falar da América do Norte, porque isso afeta, por exemplo, italianos residentes do Panamá, na República Dominicana, né? A única que se mostrou mais vocal com relação a isso foi a Fucsia Nissoli, né? Então, parabéns para ela, acho positivo que ela tenha se manifestado. Eu acho que pelo menos uma manifestação era devida. Os nossos dois residentes no Brasil, né? Nós já sabemos. O Fausto Longo, infelizmente, ele decidiu que ele vai passar os 5 anos sem fazer absolutamente nada. Eu nem sei o que dizer, porque eu acho que mais do que tudo, a honra de você poder representar as pessoas é algo tão grande, que eu entendo que no parlamento não se possa fazer grandes coisas sozinho, né? Mas a pessoa poderia pelo menos trabalhar, né? Falar com as pessoas, atender pedidos, procurar intervir, né? De uma série de absurdos que ocorrem em serviços consulares, que nós já sabemos, né? De obstrucionismo, de uma série de situações que são absolutamente inaceitáveis e simplesmente a pessoa está absolutamente ausente, que é o caso do Fausto Longo, né? Eu realmente me pergunto, né? Eu acho que jamais um representante parlamentar poderia, inclusive, se negar a dar satisfação totalmente. Ele simplesmente se nega até a dar alguma satisfação sobre o que ele está fazendo, né? Então, eu acho absolutamente vergonhoso, é indigno, né? Eu o conheci brevemente em Poços de Caldas, 2 anos atrás. O que eu sei dele é o que as pessoas falam por aí, não tem nem uma posição favorável nem desfavorável a priori, mas o que ele está fazendo não é digno, né, do mandato que ele recebeu das pessoas. O Lorenzato, sempre muito histriônico e pouca substância. Só histrionismo, gritos para lá, gritos para cá, isso, aquilo outro. Nada de concreto, absolutamente nada de concreto. Também poderia usar o mandato para, de fato, representar as pessoas, né? Tentar levar os pedidos. Em um determinado momento foi até positivo, que ele se colocou contra certas ilegalidades, etc., mas também não adianta só falar.
tem que começar a agir, tentar representar as pessoas de uma forma mais concreta. Isso também não ocorreu. E de resto, outros parlamentares, o Eugênio San Gregório sumiu, sempre quis ser um deputado eleito, também faz absolutamente nada, né? Então, assim, a situação é bastante complicada. Eu entendo, por exemplo, no caso do senador Ricardo Mello, né, eu já conversei com ele diversas vezes, eu entendo por um lado porque o governo simplesmente passou com um trator em cima dessas coisas todas. É uma coisa difícil de combater. Eu entendo por um lado, e às vezes o pragmatismo se faz presente e acaba tendo que ser aplicado. Mas são essas coisas. E como a gente até estava falando antes de começar, a Itália faz um referendo, né, este ano, em que te dá a opção de votar na Itália, mas você opta por votar na Itália, mas não pode partir, né? Veja só que coisa mais incrível. Pois é, Tadoni, nesse clima vamos ter esse referendo agora. Você acredita que esse referendo no exterior vai funcionar, principalmente no Brasil, onde estamos aqui praticamente ainda num bom nível de contágio com relação à pandemia? Então, o referendo ele ocorre na mesma ideia do rolo compressor da outra situação, né? Simplesmente o governo quer tratorar, fazer logo isso, o movimento Cinque Stelle quer logo resolver essa questão, né, do referendo e vai passar por cima do que tiver que passar pela frente. Já foi dito ao governo que não era possível fazer esse referendo de uma maneira minimamente aceitável no exterior, mas o governo não está nem aí, na verdade. Ele não está nem aí, ele quer aprovar e seguir adiante, né? Enfim, não sei como é que vai ocorrer o referendo. Os consulados estão trabalhando numa situação de contingência. Os Correios, me parece, aqui no Brasil, estão trabalhando aparentemente na mesma ruindade de sempre. Então, não sei se vai ser pior do que o normalmente já é ruim. Há inclusive uma previsão eu vi ontem, não sei se vai se confirmar, a previsão de greve geral nos Correios por esses dias. Se tiver greve geral, ninguém está nem aí. Se não votar ninguém no Brasil, também ninguém está nem aí. E acabou-se. Ninguém vai se afetar por causa disso, porque os votos no exterior vão fazer absolutamente diferença nenhuma, né? Na Itália já é dado como a vitória do sim, né? Que eu também concordo, não vejo como não possa fazer isso, como isso possa ser de alguma forma revertido. Mais uma vitória do populismo mais tacanho que existe, e a opinião pública vai aceitar isso numa boa, porque obviamente, quem não quer diminuir os custos da política? Isso é uma coisa natural, todo mundo acha que tem que diminuir. Né? Por quê? Porque os políticos são vistos como parasitas, né? E se você pensar num Fausto Longo, ele atualmente é um parasita do dinheiro do Estado. O que o Fausto Longo faz hoje é um parasitismo, porque ele recebe mensalmente para não fazer absolutamente nada. Pois é, eu não sei, eu não quero obviamente questionar qual seria a tua posição pessoal, mas o que é verdade, o que é fato é que todas as nossas lideranças no exterior têm se manifestado pelo não, estão fazendo campanha pelo não. Isto é contrário à tendência. Como é que você vê o argumento de diminuição? Isto é tão relevante assim em relação à quantidade, à qualidade? Como é que você vê isso? Então, eu me manifesto, obviamente, pelo não, por diversos motivos, né? Não só o motivo da diminuição dos parlamentares no exterior, que vai ter uma diminuição ainda maior, né? Ou seja, ainda já são poucos, vão ter menos ainda. E eu acho que o problema é que essa economia que dizem que vai ser feita é uma economia absolutamente irrisória para o Tesouro, para o orçamento do Estado, né? E
o que acontece é que as pessoas são seduzidas por esses slogans, né? E o que vai acontecer na prática, na verdade, é o aumento do custo para a eleição de um deputado. Então você novamente vai criar dar mais poder a fatias privilegiadas, porque, por exemplo, já é caríssimo se eleger, por exemplo, na América do Sul, né? Já vai ficar ainda mais caro, porque a gente vai ter menos vagas. E a mesma coisa ocorre na Itália. Para um partido, por exemplo, como o Movimento Cinque Stelle, é ótimo, porque ele é uma eleição em bloco, né? Então, o custo individual de cada parlamentar ele é um custo baixo, né? Tanto que o Movimento Cinque Stelle elegeu pessoas absolutamente sem nenhum preparo para a política. Enfim, é um negócio assim dantesco que ocorreu em boa parte do Movimento Cinque Stelle, que tem pessoas boas, de fato, tem, mas em geral é uma coisa que interessa muito ao Movimento Cinque Stelle justamente por isso, porque é um partido ideologicamente compacto, né, digamos assim, e então facilita a eleição, mas eu acho que isso no fundo acaba dando mais poder para grandes grupos poderosos na Itália e a negociação com os pequenos parlamentares e a difusão dos interesses acaba sendo prejudicada. É uma coisa complexa de se explicar. É obviamente que o público em geral fala, tem menos político? Sim, porque as pessoas estão sendo levadas. Isso é um movimento mundial, não é um movimento só na Itália, é um movimento que nós vivemos no Brasil nos últimos anos também. Então as pessoas acham que se bobear a política não deveria existir, então assim, nós não deveríamos ter nem representantes. Se você perguntar para muitas pessoas, vamos abolir a Câmara dos Deputados, as pessoas dizem ok, entendeu? Porque elas acham que, não sem razão, muitas coisas erradas lá acontecem. Então a pessoa vai jogar a criança com a água do banho. E na Itália não é muito diferente.